diretamente ligada a escândalos, a vida pública da Rainha Maria Antonieta chama atenção até os dias atuais. Em sua vida pessoal, no entanto, tentou se preservar ao máximo de comentários relacionados à sua intimidade, porém, sem sucesso. E não é de hoje que a imprensa se vale de difamações deselegantes e métodos no mínimo questionáveis, com pouca ou nenhuma relação com a realidade, para difamar governantes ou autoridades. E no século XVIII, a rainha da França Maria Antonieta sofreu com essa campanha de difamação. A violência contida nas charges da época contra a rainha impressionam pelo conservadorismo, sexismo e o machismo com que degradavam a rainha da França. Olá! Meu nome é Amanda, e você está no canal Garota Vintage. Segundo alguns historiadores, Maria Antonieta não recebeu educação adequada para se tornar rainha. Ela foi a penúltima filha dos 16 filhos da imperatriz austríaca, Maria Teresa. Neste período, a França e a Áustria eram inimigas e constantemente entravam em guerra. A fim de buscar a paz entre os dois países, um casamento começou a ser negociado. A escolhida foi Maria Antonieta, de 13 anos, e o futuro rei da França, o Delfim, Luís Augusto, de 14 anos. O noivado durou 1 ano. E muitos da corte francesa não concordavam com este casamento, devido à rixa com a Áustria. Mesmo assim, os dois adolescentes se casaram, em 21 de abril de 1770. E não demorou muito, a futura rainha começou a arranjar inimigos na corte. Entre esses inimigos, estava a amante do rei Luís XV, Madame du Barry. Essa inimizade vai causar vários problemas no futuro. E com vários inimigos, a Delfim começou a virar alvo de fofocas. Um dos motivos da Revolução Francesa foi a questão da pobreza extrema que a França estava passando. E muito desses problemas foi devido aos gastos da nobreza. Porém, este problema já estava acontecendo muito antes de Maria Antonieta chegar à corte francesa. O rei Luís XV foi um homem conhecido por ser voltado aos prazeres e caprichos. E costumava gastar muito com suas amantes. Na corte de Versalhes, habitava cerca de 3.000 nobres e 7.000 funcionários. Os gastos, para manter o padrão de vida das pessoas que habitavam ali, custava 6% de toda a arrecadação dos franceses. E como foi dito, a França na época entrou em guerra contra a Áustria e também com a Polônia. E os custos da guerra, mais os gastos com a corte, foi arrastando a população para a miséria. O padrão de vida da nobreza era bastante alto. E quando Luís XV morreu, o seu neto assumiu o reinado, tornando-se Luís XVI, e este continuou a manter o estilo extravagante do seu avô. Enquanto uma família burguesa gastava em torno de 90.000 reais em um ano, uma nobre francesa gastava o mesmo valor em um vestido. Com isso, muitos comerciantes burgueses acabaram se enriquecendo às custas da nobreza. Com o fim do reinado de Luís XV e o início do reinado de Luís XVI, a França já estava atolada em dívidas. E uma das piores decisões de Luís XVI foi ajudar os Estados Unidos na guerra de sua independência, a fim de prejudicar seu outro inimigo, a Inglaterra. O rei, aconselhado por alguns comandantes, decidiu apoiar financeiramente os Estados Unidos. Mas apesar das decisões erradas dos dois reis franceses, a culpa pela pobreza caiu em cima da rainha Maria Antonieta. Não é que Maria Antonieta não gastava, mas os boatos de uma vida extravagante e como ela estava arrastando a França à ruína, fez dela um alvo da população.
Entre os boatos mais espalhados, está o evento dos brioches. Ela teria dito durante sua coroação, em 1774, a seguinte frase: "Se não tem pão, que comam brioches." No seguinte contexto, de quando soube que o povo das províncias francesas não tinha pão para comer. Porém, é consenso entre os historiadores que a rainha nunca disse a frase que acabou sendo usada contra ela durante a Revolução Francesa. Mas nos registros históricos, mostram que, na época de sua coroação, Maria Antonieta se preocupava com a situação dos pobres. Numa de suas cartas à sua mãe, ela chega a comentar o alto preço do pão. Com isso, a desinformação de que ela odiava os pobres meio que cai por terra. Há informações que ela teria fundado um lar para mães solteiras. Visitava e dava alimentos a famílias pobres. E durante a fome de 1787, vendeu talheres reais para comprar grãos aos necessitados. Um fato também interessante era que a rainha usava burros em vez de cavalos em seus passeios. Como eram animais calmos e dóceis, considerados menos perigosos que os cavalos, a monarca organizava caminhadas na floresta, acompanhada de seu burrinho. Ela também teve vários filhos adotivos. Um inclusive era um menino negro, que já relatei em outro vídeo. Mas foi a vida sexual da rainha que foi mais falada na corte e lançada para a população. Retratada como uma mulher promíscua, ela, que permaneceu virgem durante os primeiros 7 anos de seu casamento. Boatos relacionados ao desempenho sexual do rei sempre associavam ao desinteresse da rainha, como se o marido não fosse suficiente. A fórmula encontrada pelos opositores, apoiados na corte francesa, foi a criação de panfletos, retratando Maria Antonieta em situações degradantes. Com panfletos, espalhados por Paris, a visão da rainha, entre 4 paredes, foi escarnecida com rumores extraconjugais. Com a queda de seu marido, Luís XVI, a rainha chegou a ser retratada maliciosamente por detratores, atribuindo amantes por nomes. Os panfletos eram feitos em grandes quantidades e relatavam relações sexuais da austríaca com homens e mulheres, detalhando principalmente as obscenidades, sem atribuir nenhuma fonte ou testemunha dos feitos. Nas numerosas orgias relatadas, amigas próximas de Maria Antonieta, como a duquesa de Polignac e a princesa de Lamballe, fizeram parte das fofocas e foram descritas como amantes da rainha. Um dos relatados, com maior exposição, foi o conde Carlos Felipe, irmão mais novo do rei e cunhado da rainha. Antes de completar a maioridade, já era desenhado nos panfletos como uma válvula de escape de Maria Antonieta, com uma relação bem quente. Sua jovialidade era descrita como algo que impulsionava as traições e fazia o irmão mais velho se sentir ainda mais impotente. Um dos boatos que embasaram a incessante busca de Maria Antonieta por amantes seria a condição de seu marido, que tinha fimose. Além disso, ele era descrito nos panfletos como um homem feio, gordinho e insuficiente para uma mulher gananciosa. O seu órgão sexual era desenhado nestes panfletos. O folhetim afirmava que isso lhe dava muita dificuldade em ter filhos. E havia de se ter muita meticulosidade para a fecundação, visto que qualquer excesso poderia deixar o poderoso rei aos prantos, com dores devido à fimose. Mas o possível amante mais conhecido da rainha foi o conde sueco, Hans Axel von Fersen. Eles se conheceram em um baile de máscaras, quando ela tinha 18 anos. Com diversos registros de visitas a Versalhes, a relação de intimidade de ambos foi sempre relatada oficialmente como uma amizade carinhosa. Os boatos falavam
que o filho de Maria Antonieta, futuro rei da França, Luís Carlos, não era filho biológico do rei. O próprio Luís XVI chegou a desconfiar de sua paternidade. Mas, a informação é contestada pelo fato de que a rainha raramente ficava sozinha, sem o marido. Mas foi um sinal de que os boatos surtiram efeito. Mas a gota final de sua reputação foi o roubo do colar de diamante. Isso afetou tanto a rainha, que estava grávida na época, que meses depois sua filha morreria, devido às complicações do parto. A história do colar começa ainda no reinado de Luís XV, que queria presentear sua amante, Madame de Dubarry, com uma bela e extravagante peça de diamantes. Porém, durante a confecção do colar, o rei faleceu. Assim, os joalheiros responsáveis pela peça procuraram o mais novo rei, Luís XVI, com a intenção dele presentear a esposa. Porém, Maria Antonieta recusou o presente. Especula-se que o motivo da recusa foi o fato de que o presente seria dado para sua principal inimiga, e que ela não queria estar associada a tal pessoa. Porém, a condessa Jeanne de Lamotte aproveitou da situação para obter o caríssimo colar, convencendo seu amante, o cardeal Rohan, que ela era a melhor amiga da rainha. O cardeal foi um embaixador francês na corte de Viena. Ele falava muito mal da mãe de Maria Antonieta, e por isso, ela não o suportava. Porém, o cardeal almejava se tornar ministro do rei e tentava reconquistar a rainha para conseguir o tal cargo. Com isso, a condessa manipulou o cardeal, ao ponto dele achar que estava tendo um romance secreto e proibido com a rainha. E assim, ela convenceu o cardeal a dar o colar de diamante de presente a Maria Antonieta. Apaixonado, ele compra a peça, porém fica sem condições de pagar. E é quando a conspiração da condessa é descoberta. O caso resultou em uma grande polêmica na corte e entre o povo, surgindo boatos de que a monarca teria participado do crime para fraudar os joalheiros. O episódio acaba abalando ainda mais a situação de Maria Antonieta, tendo uma crise mental que prejudicou sua gravidez, fazendo o bebê morrer meses depois. Com isso tudo, explode a Revolução Francesa, e a rainha se torna a figura símbolo da monarquia maldita. Ela acaba sendo julgada e condenada à morte. Hoje em dia, os historiadores tentam tirar essa mancha da vida da monarca, trazendo provas sobre as contradições atribuídas à rainha. Tanto que, no dia 28 de junho de 2022, uma publicação bem-humorada feita no Twitter defendeu que a rainha Maria Antonieta teria sido a primeira vítima da cultura do cancelamento. O post rendeu bastante engajamento dentre os usuários que decidiram fazer a defesa tardia da rainha. Um citou os esquecidos atos de caridade da austríaca, assim como o fato de que seu maior escândalo em vida foi uma maquinação feita contra ela. Obrigado pessoal por assistirem o meu canal. Não se esqueçam de se inscrever e deixar aquele like.